Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Vamos comprar um pãozinho. Hoje feriado, né? E também depois vamos comer um peixe, né? Me falaram assim, mas você come peixe na sexta-feira santa? Para mim, todo dia é santo. E eu adoro peixe, entendeu? Com todos os frutos do mar. Eu como peixe o tempo todo. Eu comi na sexta-feira aqui santa, né? Eu como peixe como no Natal, como rabanada. Faço ceia, sei que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, né? Mas é tradição do homem, né? A gente sabe. Também assim, eu amo chocolate, né? Eu sei que a Páscoa é lá dos hebreus, né? Não tem nada a ver com a gente, mas acontece que é uma tradição romana. E então eu como chocolate. Vocês podem mandar chocolate para mim, que eu amo. Não só no domingo, na segunda, na terça, na quarta, todo dia. Entendeu, amigo? Presta atenção, hein? E eu lembro quando eu era criança, no sábado era dia de matar o Judas. Todo mundo dava um montão de nomezinhos no Judas e matava. Acabava com o Judas. Entendeu? Judas entre aspas, né? Porque era aqueles recadinhos que hoje em dia tem, né? Internet. Mas presta atenção, um bom dia, um bom feriado para todos nós, tá bom? Um beijo no coração. Hoje nós vamos fazer o vídeo para falar sobre o significado. Hosana, que fala, salve, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos fazer o vídeo daqui a pouco. Beijo. Bom dia, agora estamos chegando na feira. Para nós vermos. Os precinhos tá bom. Hoje é o peixe na pressão. Todo mundo já chegando. Ver a bananinha. A bananinha. Vamos ver. Vamos lá ver na frente, ver banana e alface. Liso com a casca amarela. Pix, Barraca do Dudu. Aí o camarão. Suco dela deu R$3. Aipim. Saladinha. Limão não pode faltar, hein? Então, como sabemos, né, que Isaías 61 anunciou, né, a Jesus, né, presta atenção, hein, que ele viria ali, né, anunciou o Messias que viria para libertar os cativos, né, para a redenção, e no versículo 2 diz que ele viria para o dia da vingança do Senhor, né, então ele viria para dois fatores, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, sabemos que ele libertou, ou não, né? Efésios 2:8, né? E não foi pelas obras, 2:8, versículo 9 também, não foi pelas obras, não é verdade? Presta atenção. Então, sabemos que ele derrubou o templo físico e arrebou, né? O templo espiritual, não é verdade? Lucas 17, versículo 20, né? O reino agora estará dentro da gente. Presta atenção, né? Mateus 24, ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra, no versículo 34, que foi naquela geração, né? Então, naquela geração tudo se acabou. Mateus 5,17, ele não foi revogar a lei, mas ele foi cumprir. Romanos 10:4, né? Presta atenção, o fim da lei foi Cristo. Então, finalizou os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Então sabemos, né, que ele voltou ali, né, falamos o exemplo, né, lemos o exemplo daqueles discípulos do caminho de Emaú, né, não acreditaram que Jesus iria voltar, né, e Jesus voltou e andou com eles, e ali quando estavam na mesa,
eles, né, na hora do partir do pão, eles reconheceram Jesus, porque eles eram judeus, eles não tinham nada a ver essa Páscoa com as pessoas que não eram, né, que não eram daquela aliança dos circuncisos, né? Presta atenção. Por isso que Jesus, ao mandar os discípulos dele pregar, Mateus 10:5, mandou apenas pregar para as ovelhas perdidas da casa do Pai, que era Jerusalém, a casa do tesouro. Né? Não para nós, os incircuncisos, os gentios, nós não tínhamos nada a ver com isso. Sabemos também que não vamos falar aqui de Santa Ceia, que sabemos que isso veio do Império Romano. Já falei, quando criaram o Mitra, né? O Jesus morto, o Jesus da cruz, não é verdade? O Jesus desconhecido, não é verdade? Presta atenção. Atos 17, leia todo lá que tu vai entender, principalmente o versículo 24, né? 25, que fala que esse Jesus de verdade, esse espiritual, ele não habita em templos feitos por mão. Então, o que habita é Mitra, né? Presta atenção. Então, quando Jesus, o filho do homem, né? Porque já é o filho de Deus, o filho de Deus não vai se afastar para o filho do homem voltar de novo, né? Então, era anunciada a volta do filho do homem, e ele voltou. Quando ele voltou? A gente presta atenção aqui, ó. Em verdade, eu estou lendo Mateus 16, versículo 28, vocês podem ler todo. Em verdade lhe digo que dos que aqui se encontram, Jesus estava falando, dos que estão aqui comigo, né? Existe alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Então viu, né? Esse pessoal ali do caminho de Emaú viu, não é verdade? Presta atenção, né? Sabemos que lá no João 21, ali, né, tem uma discussão ali que Jesus estava, Pedro, tu me ama? Amo, então apacenta minhas ovelhas, né? Estava falando com aquele que era líder dos circuncisos, né? Então aí falou com João. João é o único que vai ver eu vir, né? Em glória, né? Não é a segunda vinda do Filho do Homem, mas vai ver o Filho do Homem vir em glória, entendeu? Confundiram tudo. Entendeu? Então viu, João é o único que, João viu milhares e milhares, entendeu? João foi o único que viu. Aí a gente, para entender, quando ele deu ali o beijo ali para as igrejas, né? Naquele tempo ele dava, né? Para as igrejas ali, para poder, porque estava perto, né? Naquela geração que foi tudo concluído, que é a derrubada do templo no ano 70 DC, entendeu? Porque era preciso o templo físico ser derrubado para o templo espiritual se estabelecer, né? Enquanto o templo estava arribado, então a lei ainda estava vigorando, né? Presta atenção, então era preciso ser derrubado para poder a graça ser o quê? Compreendida, né? E nós compreendemos quando lemos todo Gálatas 2, né? A conversa de Paulo com Pedro, presta atenção. Então, aqui no Apocalipse 1, né? No versículo 7, também se esclarece, né? Porque o Jesus glorificado viria o quê? Com um relâmpago, né? Com um relâmpago, porque o Jesus andou de Nazaré, depois da cruz ele andou, né? Se mostrou para muitos, para que compreendesse, né? Entendesse. Pedro disse que era fantasma. Muito bem, comeu peixe e tudo. Depois ele foi para o Pai, ele primeiro entregou o reino, né? O Pai, está lá no João 17, Pai, né? Eu não quero que os tire do mundo, mas eu quero que os proteja do mundo, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. E né, santifica-os na verdade, a sua palavra é verdade. João 17, versículo 17. Então, preste atenção. Então, quando ele voltou, quando ele iria voltar glorificado? Vamos ler aqui para terminar. Preste atenção. Versículo... Vamos aqui entender aqui, a partir do versículo 4. João, as 7 igrejas, né? Vocês vão lendo aí, né? Presta atenção. Que a graça e a paz estejam com vocês, né? João falando, presta atenção. Aí ele estava falando para quem? Para as 7 igrejas, né? Aí ele estava falando. E da parte de Jesus Cristo, aí já não era de Nazaré, Jesus Cristo ressuscitado, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, né? O primeiro que ressuscitou, né? Presta atenção, primogênito dos mortos. E os soberanos
né, dos reis da terra, né, o soberano, entendeu? E muitos ainda diz presta atenção, entendeu? O homem não pode revogar, o homem não pode renovar alianças, ele é soberano. Foi ele que fez a aliança e a aliança eterna. Aleluia! Presta atenção, nós fazemos alianças, renovamos alianças, né, aqui na terra, o homem com o homem, porque nós titubeamos no amor, então precisamos estar em comunhão, renovar as alianças, não é verdade? Presta atenção, mas com Deus foi Ele que fez a aliança, não fosse vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi, entendeu? E presta atenção, então aquele que nos ama, né, e pelo seu sangue, né, nos libertou, não vai libertar, libertou, presta atenção, são eles, né, são eles falando, João falando, presta atenção, João era judeu, tá falando, libertou, e já libertou na cruz, presta atenção, e batizou também, né, só ler Romanos 6, presta atenção, porque há um só batismo, um só Espírito, um só Deus, um só libertador, né, um só mediador, não tem mais outro. Desse jeito. Então, presta atenção aqui agora, para terminar mesmo. Entendeu? Libertou dos nossos pecados, que eles pecavam, né? Transgrediu a lei. Agora, presta atenção. E nos constituiu reino, né? Que é o espiritual, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todo sempre, amém. Agora presta atenção no versículo 7, para terminarmos com chave de ouro, entendeu? Eis que ele vem com as nuvens, né? Que estava anunciando ali a vinda do Jesus glorificado. Não é a segunda vinda do Jesus, do Rei dos Reis, Jesus de Nazaré, mas a segunda vinda do Filho do homem glorificado. Olha quando que ele viria. Presta atenção. Eis que ele vem com as nuvens, não significa juízo, e todo olho verá. Todo olho verá. Agora presta atenção. Qual é os olhos que tem que ir ver? Até mesmo aqueles que o transpassaram. Está na sua Bíblia, que Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Quem que transpassou Jesus? Aquele que fez Jesus sofrer, enfiou, né? Espinho nele, fez opção de coisa, jogou vinagre nele. Tem algum aí? Ou ele reencarnou? E todas as tribos da terra, né? Aquele tempo, ela tinha as tribos, né? Inclusive o reinado ali, da linhagem que veio Jesus de Nazaré, foi das 12 tribos, ou seja, ele veio da tribo de Judá, né? Porque foi dividido, o reino do norte 10 tribos, reino do sul 2 tribos, e Jesus veio do reino do sul, né? Da tribo de Judá, e socorreu, né? Foi lá no pessoal do reino do norte, que fizeram outros reis, outros deuses, que fizeram vaca de ouro, tudo de ouro lá, e não iam para Jerusalém, do templo, né? Que foi estabelecido, a casa do tesouro. Não, eles fizeram tudo para lá, e aí foi dissipado, né? Porque ali Assírios tirou eles de jogada, né? Mas Jesus foi lá, pregou até para a mulher samaritana, entendeu? Porque a Samaria era a capital ali, né, de Israel. Presta atenção, daquele povo lá desgovernado. Então é isso. Entendeu? Então até aqueles, então ele falou assim, ó, quando eu vier, até aqueles que me fizeram sofrer na cruz vão estar vivos, todo olho dele vai ver. E todas as tribos da terra, né, se lamentarão por causa dele, né? Certamente o amém. Deu para vocês entenderem alguma coisa? Espero que sim, né? Espero que sim. Então, ele nos conduz em triunfo e na luz do entendimento. Entendeu? Leia Romanos 10, versículo do 1 até o 4, né? Eles tinham ali zelo pela religiosidade, mas eles não compreendiam as coisas de Deus, né? O fim da lei é Cristo. Então não vai lá para o sangue dos
dos umbraus, pro Cordeiro, que ela é bichinho, menino, presta atenção, o nosso Cordeiro Santo, ele já, né, ele já fez a obra, então, entendeu? Agora é adorar em espírito e em verdade. Beijo no coração e até o próximo. Se inscreva, deixe seu like.